Eu gostaria de agradecer a presença de todos. E hoje quem traz o conteúdo para nós é a nossa parceira que está iniciando conosco esse ano, a F-Câmara. Eu trago para vocês, então, o Marcos Moraes e a Bruna Souza. Parabéns, tá? Por esse evento. E a palavra é de vocês. Obrigado. Bom dia a todos. Espero que todos estejam bem. Muito obrigado pela presença de todos vocês aqui, de forma presencial. Aos que estão acompanhando a gente de forma online, muito obrigado pelo tempo de vocês também. Me apresentando, meu nome é Marcos Moraes, sou diretor executivo de saúde do Grupo F-Câmara. Estou com a Bruna Souza, que é estrategista digital da nossa vertical de saúde também. Contando um pouco mais da F-Câmara, a F-Câmara está abrindo a parceria com a ANAP no dia de hoje. É o primeiro evento que nós estamos fazendo junto. Acho que alguns de vocês devem ter recebido nos últimos dias o comunicado do início dessa parceria. Isso é bem legal, é bem importante para a F-Câmara, pois a ANAP ela fortalece o posicionamento da vertical de saúde. Mas contando um pouco mais sobre a F-Câmara é um ecossistema de tecnologia e inovação focado em potencializar os resultados dos nossos clientes. Nós temos 16 anos de existência, presente em 4 países, com cerca mais ou menos de 1.400 colaboradores. Na vertical de saúde, nós temos como objetivo estudar as principais dores do mercado de saúde, entender para onde esse mercado está se projetando, olhando tanto numa visão nacional quanto estrangeira, entender quais as principais dores as startups que estão nascendo estão propostas a resolver, e como a gente pode pegar todo esse cenário de estratégia e trazer para a realidade do dia a dia do nosso cliente, com o nosso core, que é tecnologia e inovação. Então, a gente apoia tanto na frente de estratégia, quanto tecnologia e inovação. Esse é o principal motivo da vertical de saúde, em trazer todo o segmento para dentro do nosso core. Show! Falando um pouco sobre a temática de hoje, nós separamos uma temática um pouco diferente, mas acho que é o dia a dia de todos vocês, que é como os hospitais estarão no futuro. Nós fizemos um compilado de mais de 40 pesquisas dos principais players de estratégias, e a gente vai trazer uma visão muito clara para vocês de por que esse mercado está se movimentando, quais os motivos que estão fazendo isso acontecer e como a gente consegue participar dessa transição, olhando principalmente para o nosso dia a dia. Perfeito? Deixa eu mudar. O último botão, obrigado. Fazendo certo, não tem como dar errado. Bom, então, nosso objetivo é trazer esse compilado. Esse compilado, ele está baseado nessas pesquisas e vamos trazer também cases globais do que já está acontecendo nesses outros mercados pelo mundo. E, por fim, tentar trazer todo esse contexto para a nossa realidade, para o nosso dia a dia. Nós, da F-Câmara, elencamos 3 principais desafios que nós entendemos que sejam o ponto de início, ponto de start, para a gente mudar a direção da nossa entidade para o futuro. Perfeito? E para isso também vamos trazer cases nacionais que devam facilitar muito a gente conseguir tangibilizar tudo isso. Bom, Bruna, antes de passar para você a palavra, eu queria ainda fazer uma provocação a vocês. Se vocês já se pensaram como o seu hospital estará daqui a 10 anos, se ele vai existir, se o modelo como nós praticamos a medicina hoje, a saúde no Brasil, ela está alinhada com o futuro daqui a 10 anos. Se o modelo de atendimento, até formato de consumo, de gosto do nosso paciente, ele será o mesmo daqui a 10 anos. Deixo essa provocação para vocês, mas passo agora para a Bruna, que acho que ela vai conseguir responder tudo isso aí para nós. Obrigada, Marcos. Bom, pessoal, bom dia. Bom, é importante a gente começar aqui falando que nada do que a gente vai apresentar veio da nossa cabeça, né? A gente tem um embasamento aí de mais de 45 pesquisas globais. Então, a gente se baseou muito em reportes, em contextos realmente das principais referências aí de inteligência de mercado, pesquisas, referências, né, no mercado. Então, JP Morgan, CB Insights, Gartner, a gente fez um compilado geral de todos esses players. Então,
toda essa palestra vai ser baseada nesses estudos, então tem sempre esse embasamento, né? Tem sempre as referências, então tudo que a gente vai falar é referenciado por essas empresas aqui, tá? Bom, antes da gente falar sobre a visão, né, do Hospital do Futuro, como que vai ser, de fato, o posicionamento dos hospitais daqui para frente, o que a gente consegue entender que as pessoas hoje, né, as principais motivações pelas quais as pessoas procuram hoje um hospital, né? Então, de uma forma bem simples, eu preciso tratar uma doença, eu preciso realizar um exame, eu preciso, de repente, fazer uma internação clínica, uma cirúrgica, algo emergencial, né? Um atendimento emergencial no geral. E o que tudo isso tem em comum? Todos são processos reativos. Então, eu estou falando de eu já estou com a doença, eu já estou com o sintoma e eu vou buscar o hospital para poder tratar esse sintoma, para poder cuidar desse sintoma ou do que eu estou sentindo, enfim. Então, são processos, todos esses hoje, extremamente reativos, que dependem da atuação da pessoa, das pessoas se deslocarem até o hospital para que elas possam receber esse atendimento, né? E aí, a gente fala, então, da jornada no futuro. Então, e no futuro, Bruna, por que as pessoas vão procurar os hospitais no futuro, né? Então, a gente já começa aqui, as pessoas não vão procurar os hospitais no futuro, de acordo com as pesquisas que a gente mostrou aqui. A gente fala, né, e essas pesquisas mostram que as pessoas, no geral, elas vão ser cuidadas de onde quer que elas estejam. Então, a gente está falando do hospital, né, se deslocar, digamos assim, até a pessoa e oferecer um cuidado onde quer que a pessoa esteja. Esteja ela em casa, no trabalho, no lazer, com a família, né? Então, as pessoas serão cuidadas no conforto das suas casas, mas em qualquer lugar que elas estejam, 24/7, de forma em real time, né, em tempo real. Outra coisa, hoje eu solicito o meu atendimento, né, na jornada atual. No futuro, as pesquisas mostram que os próprios hospitais, os players de saúde, vão ofertar atendimentos de forma preventiva. Então, antes mesmo de você ficar doente, eu consigo saber se você está num caminho ruim, se você está levando um estilo de vida que vai te gerar uma degradação de saúde. Então, a gente está falando de receber atendimentos preventivos. E muito além disso, até pulando para o penúltimo ponto aqui, obter planos de cuidado personalizados. Então, hoje eu não vou receber um atendimento de forma genérica, com base em dados, e a gente vai ver aí as tendências de inteligência artificial e tudo mais, eu vou ter um plano de cuidado para mim, um plano de cuidado olhando para a individualidade da Bruna, com base no histórico que ela tem. Então, além de ser preventivo, eu consigo fazer esse cuidado de forma personalizada. E outra coisa, a supervisão médica 24/7. Então, o tempo inteiro as pessoas vão ser monitoradas. O tempo inteiro elas vão estar sendo acompanhadas por um agente de saúde onde quer que elas estejam. A dependência física, ela não vai existir mais. E, por último, né, um ponto que tem também surgido, está bem alto ultimamente, que é a autogestão de saúde. Cada vez mais as pessoas terão a preocupação de se cuidarem. Elas mesmas vão poder ter acesso aos seus próprios scores de risco para poder saber se elas precisam melhorar ou o que elas precisam fazer para melhorar. Ou qual vai ser o impacto se ela não mudar. Então, tudo isso são fontes, né, que a gente pegou dessas referências e fontes que mostram como que vai ficar o cenário futuro do hospital, né, do hospital do futuro. E aí, se a gente puder resumir em poucas palavras, né, o estudo da Deloitte, né, os hospitais do futuro serão um hospital sem paredes, é justamente isso que a gente está falando. Então, não vai existir mais a dependência de um complexo ou de uma infraestrutura física. O cuidado vai passar muito além das 4 paredes, digamos assim, ou do complexo hospitalar. A gente está realmente falando de um cuidado onipresente, né? E aí, um dos reportes também fala que, na verdade, o Hospital do Futuro não é um hospital, né? Pelo menos não da forma como a gente conhece. Então, é muito importante a gente entender que daqui para frente, né, as tendências dessas pesquisas mostram que o cuidado ele vai ser transcendente. Então, vai transcender a infraestrutura física e eu não dependo mais
de me deslocar, eu como paciente, me deslocar até uma estrutura física, eu vou conseguir ser cuidada onde quer que eu esteja. E aí, uma das principais viradas de chave de tudo isso, além do cuidado onipresente, da transcendência física, a gente está falando de promoção de saúde, né? Então, logo no começo, a gente viu que hoje a jornada ela é muito reativa. Daqui para frente, a função, não só dos hospitais, mas de todos os players de saúde, serão de promover saúde, né? É muito além do assistencial, é realmente ter o cuidado, promover saúde para as pessoas onde quer que elas estejam. Então, a gente está falando de realmente mudar essa chavinha, mudar esse pensamento, né, que a gente vive atualmente, do método tradicional de assistencial, de cuidado, para a gente ir para um modelo onde a promoção de saúde vai ser mais importante. Evitar com que a pessoa fique doente, antecipar uma situação de risco antes que seja tarde demais. Bom, seguindo aqui, a gente agora inicia falando um pouco, né, dentro desses reports, além desse briefing inicial, eles trazem algumas tendências. Então, a maior parte dele, desses 45 aí, mais de 45 que a gente pesquisou, a maioria acaba falando sempre das mesmas tendências, então a gente fez esse compilado aqui das principais tendências que a gente pode esperar para os hospitais do futuro. E a primeira não podia ser diferente, né? Telemedicina. Com, enfim, a pandemia, né, o caráter emergencial, isso já foi muito acelerado, mas as pesquisas mostram que daqui em diante, especialmente com esse pensamento de que o cuidado vai ser cada vez mais onipresente, vai ser transcendente, a gente está falando do uso, né, de tecnologias como o atendimento in-house, telecuidado, né, porque dentro da telemedicina a gente tem telecuidado, telediagnóstico, telelaudo, então são ramificações da telemedicina que serão muito utilizadas, muito aproveitadas daqui para frente, para justamente trazer o conceito dos hospitais do futuro. Então, de uma certa forma, eu só consigo atender ou estar com o paciente onde quer que ele esteja a partir dessas tecnologias. Então, aqui a gente consegue trabalhar bastante conceitos onde eu consigo estar longe fisicamente, mas ao mesmo tempo perto. Perdão. Bom, a próxima tendência, os wearables, né? Quando a gente fala de um cuidado também onipresente, não tem como a gente evitar essa tendência desses dispositivos vestíveis, desses dispositivos inteligentes. Então, a gente está falando de usar esses dispositivos e eles estão cada vez mais robustos, cada vez mais desenvolvidos, né, com pesquisas, e a gente vê as Big Techs super interessadas nessa tendência, porque justamente é aqui que mora o segredo do monitoramento 24/7. É a partir desses dispositivos que eu consigo providenciar um exame à distância, providenciar um atendimento ou um acompanhamento dos dados de saúde à distância. É a partir dos wearables que a gente consegue ter um cuidado, por exemplo, hospitalar in-house. É a partir desses wearables, e entre várias outras coisas, né? Mas com certeza são um player muito importante de ter um cuidado onipresente, né? Que a gente está falando várias vezes sobre isso. E principalmente da questão do alerta de riscos. Então, quando a gente acompanha ali o paciente 24/7 em tempo real, eu consigo saber como que está o estilo de vida dele, como que está o comportamento dele, como que está até a alimentação dele, para eu conseguir antecipar e verificar, olha, o Marcos está indo numa situação que está perigosa, né? Tá dormindo mal já faz algum tempo, não está praticando um exercício físico, está tendo algumas mudanças no seu batimento cardíaco ao longo do dia, enfim. A gente consegue acompanhar esses dados e a partir de N outras tendências, como a gente vai falar daqui para frente, a gente consegue extrair inteligência disso e, eventualmente, fazer essa antecipação. Um outro ponto, que é justamente muito conectado, né, com tudo isso, são os modelos data-driven, né, os modelos de inteligência artificial. Então, cada vez mais que eu tenho o acompanhamento desses pacientes, o monitoramento dele 24/7, eu consigo correlacionar essas informações. Então, o que o sono ruim tem a ver com o batimento ruim e com, de repente, uma pressão arterial, uma saturação de oxigênio? Eu consigo correlacionar tudo isso e tomar decisões clínicas muito mais assertivas.
E mais do que isso, como a gente viu, perspectiva do Hospital do Futuro, ofertar atendimentos personalizados, né? Já tem grandes tendências aí no outro setor, o setor mais de farmacêutico, de você desenvolver medicamentos personalizados, né? De acordo com o seu histórico, não de forma generalizada. Então, os modelos de dados, né, de analytics, IA, eles serão cada vez mais usados, esses algoritmos, para prover diagnósticos de saúde mais assertivos, tratamentos personalizados e utilização desses dados de forma estratégica, até mesmo para o negócio, pensando no hospital, né? Então, não tem dúvidas, né? Todo mundo sabe que essa é uma grande tendência, mas a gente não podia deixar de mencionar. Por fim, né, uma das quartas, são principais tendências, óbvio que tem outras, mas a gente está citando aqui as principais. A gente está falando do metaverso, né? Isso, com a mudança lá do Facebook para a Meta, isso começou a ser evidenciado, é bastante recente, mas a gente já consegue ver, a partir das pesquisas que a gente mencionou, como uma tendência para os hospitais também. Então, nos hospitais do futuro, a tendência é o uso do metaverso para treinamentos médicos, simulações clínicas, preparatórios, né, para cirurgias de alta complexidade, várias outras coisas que é possível ser feitos dentro de um ambiente que a gente une ali, realidade virtual, realidade aumentada. Então, o metaverso também é uma tendência, né? E até para vocês, para tangibilizar, né, tudo isso, as tendências, o que as pesquisas mostram, como o Marcos comentou, a nossa ideia é trazer alguns cases, né? E o primeiro case que a gente traz é justamente o primeiro hospital do metaverso. O Tambay Group é um complexo dos Emirados Árabes, e eles lançaram, né? Estão toda nesse início dessa jornada do metaverso, e eles lançaram o primeiro hospital do metaverso. E como é que funciona, né? A ideia é que eu consiga transitar, né? Consiga me locomover pelo hospital através de um ambiente virtual com o meu avatar. Então, eu, como paciente, nem mesmo conhecia a estrutura física, eu nem cheguei lá. Eu já consigo conhecer o complexo, eu consigo interagir com médicos, com a recepção, tudo isso através dos avatares, né, do que a gente vê em outros segmentos, mas talvez a gente não tenha visto ainda na saúde, e isso já está acontecendo nos Emirados Árabes. Então, é uma tendência forte, e mais do que uma tendência, já é um case que a gente consegue acompanhar mundo afora, né? Outra coisa que eles já estão desenvolvendo, e que também é uma sacada, é justamente a visitação dos pacientes nas suas casas. Então, eles querem fazer com que, aí eu estou já na infraestrutura física, eu quero fazer com que quem já está lá consiga visualizar a sua própria casa. Porque, às vezes, eu estou numa cirurgia de alta complexidade, eu já estou muito tempo acamado, e eu quero ter o conforto da minha casa, mas eu ainda não estou liberado, não recebi a minha alta. Então, eles estão desenvolvendo, através de tecnologias de realidade virtual, realidade aumentada, a possibilidade de eu visualizar a minha casa, ter a experiência dentro da minha casa, mesmo estando no ambiente do hospital. Então, para vocês entenderem que o metaverso, né, a tendência que a gente comentou, já está sendo útil, já está sendo aproveitada, e principalmente no contexto dos hospitais. Tá? Então, a ideia é prover os serviços de turismo médico, né, dentro do complexo, e uma experiência única e personalizada para cada pessoa, para cada paciente. Bom, o segundo case que a gente traz aqui é um case de Israel. Essa empresa, elas não são necessariamente um hospital, a BioBeat, mas essa empresa ela tem um foco muito grande em desenvolvimento de wearables com o conceito de hospital at home, né? O atendimento in-house. Então, o que eles fizeram? Eles são a primeira, na verdade, a empresa toda, né? Elas conseguiram a aprovação, o FDA approved, né? Então, foram aprovados pela FDA no monitoramento de pressão arterial não invasivo. Então, a partir desse case, dessa aprovação de FDA que eles conseguiram, eles estão criando, em parceria com hospitais, esse conceito de fazer um atendimento, fazer um cuidado dentro de casa, como se a cama da pessoa de casa fosse o leito de baixa complexidade, obviamente. Então, eu consigo, através dos wearables, e aí eles têm os wearables próprios, para fazer monitoramento tanto do relógio, quanto por tórax,
para poder fazer todo o acompanhamento que eu preciso e a pessoa está lá internada dentro da própria casa. Então, é realmente algo que já está acontecendo, né, em Israel. A gente sabe que o ecossistema de inovação e saúde em Israel é bastante avançado. Então, a gente traz esse case para mostrar que isso realmente, né, a tendência do cuidado em casa, do hospital at home, é muito forte e a gente percebe isso nesse case. Bom, um penúltimo case que a gente tem aqui, o Mayo Clinic, acho que é um hospital bastante famoso, né, um hospital dos Estados Unidos, e uma das, entre N coisas que eles fazem de interessante, uma delas é a fábrica de ar que eles têm lá dentro. Então, o que eles fizeram? Eles até comentam dentro de um dos reports, né, que assim como uma indústria fabrica carros de forma automatizada, eles estão fabricando algoritmos de IA de forma automatizada e sistematizada também. Então, eles têm mais de 60 algoritmos e eles fazem isso de uma forma relativamente simples, né? Eles unem toda a sua equipe de especialistas de saúde e engenheiros, aí a gente fala de profissionais de tecnologia, entre outros, para justamente trabalhar nesses algoritmos. E aí eles têm N algoritmos dentro desses 60, mais de 60, predição de câncer, uma série de degradações que eles conseguem antecipar, e o nível, assim, os números que as pesquisas mostram são significativos de assertividade que eles têm em tratamentos, em diagnósticos e tudo mais. Então, é bastante interessante a gente parar para pensar na importância de eu ter os dados, de eu trabalhar esses dados, né? O Marcos vai falar um pouquinho mais, mas aqui eles deixam muito claro que eles usam os dados para ajudar no cuidado, né? Que no fim do dia a gente quer ajudar o paciente. Então, eles usam isso muito bem. Usam também o mindset ágil para esse desenvolvimento, então é importante a gente estar sempre experimentando, trabalhando de forma rápida, e o rápida não é exatamente em termos de período, né? Eu estou falando de algo que não vai levar muito tempo para a gente experimentar, para a gente reaprender e a gente fazer novamente de forma melhor. E a parceria com o Google, né? Então, para o desenvolvimento dessas tecnologias, eles mencionam o TensorFlow, o Google Cloud, enfim, várias soluções da Google para realizar essas soluções envolvendo IA. Então, todos esses algoritmos, né, eles conseguiram, como eu falei, melhorar essa assertividade, essas predições clínicas, e eles conseguiram criar esse ecossistema de tecnologia dentro do hospital, e eles estão colhendo os benefícios disso. Bom, por último, a gente tem aqui o primeiro hospital 100% digital da América do Norte, que é o Humber River, do Canadá. E aqui eles trazem também algumas coisas bem interessantes, também em relação a dados. Então, eles têm uma central de comando bastante grande, né? Eles têm uma série de monitores, como vocês podem ver ali nas imagens, e eles acompanham em real time diversos sistemas do hospital e diversos dados de todos os pacientes que estão ali transitando, de alguma forma se relacionando com aquele player. E eles fazem esse processamento justamente para criar essa inteligência. Então, aí aqui é um case, né, muito forte, falando da importância da interoperabilidade, né, dos sistemas se conversarem, está tudo se conversando, todos os dados no mesmo protocolo, de forma padronizada, para eu conseguir gerar uma inteligência, para eu conseguir até gerar novos produtos, né, digitais, enfim. Então, eles trabalham muito forte essa questão da análise preditiva, da engenharia de ponta. E um outro highlight que é bem importante a gente citar é justamente essa imagem aqui de baixo. Eles pensam muito na experiência do paciente. Então, eles desenvolveram um sistema específico para leito, né? Então, a pessoa está internada, ela fica numa situação de vulnerabilidade, de fragilidade. Eles pensaram, se colocaram no lugar do paciente e desenvolveram essa solução digital, onde eu consigo fazer N interações. Então, eu, como paciente, consigo fazer uma videochamada com meus familiares no meu leito. Eu consigo até mesmo mudar a temperatura do ar-condicionado da minha sala ali de internação. Eu consigo chamar uma enfermeira, eu consigo jogar um jogo, ter todo um entretenimento. Então, realmente a forma de eu colocar o paciente no centro e eu conseguir prover uma experiência personalizada e única ali para o paciente naquela situação tão frágil, que às vezes eu nem mesmo posso entrar em contato com outras pessoas, e através da tecnologia é possível. Então, eles fizeram toda essa experiência, né, pensando no paciente, para justamente
aproximá-los cada vez mais dos seus familiares, dos profissionais de saúde e dar mais segurança, dar mais tranquilidade, mesmo nesse momento mais difícil, mais frágil. E aí, maravilha, né? Acho que a gente conseguiu ir um pouquinho lá para o futuro, né? A gente conseguiu dar uma viajada, por assim dizer, e perceber quais são as tendências. Muito legal, Bruna, mas e aí? E como é que a gente traz isso para a nossa realidade aqui no Brasil, no momento que a gente está com tantas complexidades, com tantos desafios? Aí eu vou deixar essa pergunta difícil para o Marcos responder. Bom, os cases são bem disruptivos, né? É muito importante esse momento que a gente consiga trazer tudo isso para a nossa realidade. O nosso mercado não é o mesmo mercado deles. O momento tecnológico deles não é o mesmo que o nosso, inclusive culturalmente falando. Então, é muito importante a gente entender que esse futuro daqui a 10 anos está bem distante do nosso agora. Mas já tem passos, já tem coisas que a gente pode fazer que possa caminhar nessa direção. Nós, da F-Câmara, trouxemos 3 principais desafios que nós entendemos que são os primeiros passos. Estão conectados com todos os cases globais, com todas as tendências que ela trouxe. O primeiro que eu quero citar é eficiência. Acho que essa palavra vocês devem estar escutando bastante. Falando de hospital, falando de operadora de saúde, falando de saúde, a gente está falando de eficiência. Em 2023, então, é mais comum ainda que praticamente não tem investimento para inovar, está mais difícil ter dinheiro na rua para poder investidor trazer e, vamos alavancar esse produto, vamos acreditar nisso, está mais difícil. Então, um dos principais pontos é a eficiência. E quando a gente fala de eficiência, a gente está falando de eficiência operacional, onde a gente pode automatizar processos, digitalizar jornadas, tirar muito do trabalho operacional que muitas pessoas, quando você olha para o hospital, você tem talvez andares de pessoas que estão olhando para jornadas que envolvem operadora de saúde. Quando você vai para a operadora de saúde, você tem andares de pessoas que estão ali analisando contas médicas. Então, tem muito espaço para melhorar a eficiência. Não é fácil, não é simples, mas agora, neste momento, só é possível inovar se a gente conseguir ter saving de valor de outro lado. Falar assim, vou colocar um aqui, vai sair 3 lá. Vale a pena a gente investir. Então, eficiência é um ponto muito forte nisso. Eu trouxe 2 cases de eficiência que nós estamos fazendo aqui no Brasil, que eu acho que vai conectar muito com a realidade de vocês. O primeiro, como eu disse, eu não citei a jornada que inclui hospital e operadora à toa, porque é uma das maiores dores do mercado. Quando falo hospital com operadora, laboratório com operadora, tudo que envolve digitalização, eficiência, envolve operadora, a gente tem um pouco mais de dificuldade. Esse case, a gente está construindo nesse momento ele, com um grande player, um dos top 5 do Brasil de saúde, onde a gente está construindo uma jornada 100% integrada com a operadora. Principalmente quando a gente fala ali para impactar o T0, o T1, o T2 no atendimento, na chegada do paciente. Então, automaticamente, a gente está falando de elegibilidade, autorização, pré-autorização, assinatura sobre o retorno da operadora, que é uma exigência da própria operadora. Então, entender como a gente consegue montar essa jornada. Dentro desse case, a gente não está olhando só o lado do player, mas estamos olhando também o lado da operadora. Porque se a gente não conseguir prová-los que realmente vale a pena para vocês também vir fazer parte disso. Vocês estão perdendo dinheiro também. Então, esse case ele é estratégico porque ele não olha só para o lado que quem nos está contratando, mas também o lado estratégico das operadoras. A gente tem que trazer os dois para o meio do jogo e a gente combinar como a gente vai fazer isso. Ela é uma estratégia do nosso Lab de Inovação, então ela vem num critério de experimentação, onde a gente já desenhou todas as jornadas de um lado, do outro, montamos um business case e agora a gente está provando qual é o retorno de investimento. Como eu disse, falar de eficiência não tem como a gente não falar sobre investimento e o retorno que ele vem. Então, esse case ele foca muito nisso. Um outro case que eu trouxe é parte de gestão de estoque dentro de hospitais. Tanto centro cirúrgico como estoque em geral dentro do hospital. A gente vê que
Tem algumas dores que eu trouxe até desse player, que é parte de ruptura de estoque, que é ter produto para consumir, quando chega e fala, cara, não tem esse produto, cadê o parceiro? Ou o contrário, eu ter um baixo giro de estoque, produtos que não estão sendo utilizados e às vezes pode até acarretar em produtos vencidos. Se você pegar alguns players, você vê que tem grande perda com produtos vencidos. Ou o contrário, com muito produto em estoque que não tem giro, não sai. Automaticamente, isso atrapalha todo o processo, tanto do parceiro distribuidor de insumos, quanto do hospital também. Esse case ele foi muito forte porque ele trouxe uma visão de como fazer a gestão automatizada de estoque utilizando a IoT. De uma forma 100% digital, sem ter a necessidade do envolvimento de uma pessoa ir lá fazer o inventário do estoque, porque tudo isso deixa o processo muito mais burocrático. Esse case é um case também de eficiência, tanto para o hospital, e impacta todos os envolvidos no ecossistema. Show! Esse foi o primeiro desafio que eu falei, que é eficiência operacional. O segundo, experiência. Acho que, se você pegar os últimos, principalmente na pandemia, pegar todas as palestras que envolvem sobre saúde, um tema citado é experiência. Experiência do paciente, experiência do médico, de todos os envolvidos na jornada. É natural que isso aconteça. Já aconteceu em outras indústrias, onde colocar o seu cliente no centro da tomada de decisão, no centro da sua jornada, fizeram jornadas pensando no seu cliente. O mercado de saúde, ele é um pouco diferente nessa dinâmica, culturalmente é diferente. Há quem diga que no mercado de saúde a gente tem o médico no centro e não o paciente no centro. Pode fazer sentido também, mas você viu que os cases globais mostram o contrário disso. E as outras indústrias nos mostram o contrário disso. Cada vez mais o paciente vai estar no centro da jornada. Alguns players aqui no Brasil já entenderam isso e já estão mudando totalmente a dinâmica das suas jornadas. Cada vez as suas jornadas estão sendo reinventadas, reescritas, repensadas e validadas com o seu paciente. Se o seu paciente tem 18 anos, é uma jornada. Se o seu paciente tem 60 anos, é outra jornada. E você pode estar dentro da mesma empresa, da mesma companhia. É muito importante a gente ter essa mentalidade e cada vez mais o mercado vai entrar para essa linha de raciocínio. Quanto antes a gente entender isso, melhor vai ser para nós, mais rápido a gente vai conseguir se adaptar. Para isso, eu trouxe 2 cases de experiência que eu acho que também pode fazer sentido, sempre olhando num viés de para com o hospital, como pode fazer sentido para o dia a dia de vocês. O primeiro que eu trouxe é reconhecimento facial. Aí você fala, mas Marcos, reconhecimento facial, o que tem a ver com experiência? A dor inicial, não, mas o resultado final, sim. Por exemplo, nesse case, o motivo são fraudes. Como a gente poderia utilizar o reconhecimento facial para reduzir os casos de uso indevido de carteirinha? Isso daqui foi para um grande player do norte do país, hospital do norte do país. E aí, vamos entender como é possível fazer, como a gente pode fazer isso de uma forma que seja escalável. Porque pensa, eu tenho 20 pessoas aqui na fila tentando passar para a atendente ali, ela analisando a carteirinha, não está dando certo. A experiência está ruim, eu ainda estou tendo fraude, como eu posso resolver esses problemas? Bom, reconhecimento facial, integrado direto com o TASI, que no caso é o RP hospitalar, que aquele hospital utilizava. Mas o mais importante, com isso, automaticamente a gente vai eliminar as fraudes, isso aconteceu, mas a gente entra num ponto de experiência. A gente conseguiu reduzir 30% o tempo do paciente no atendimento. Quase todas as ações que a gente tiver, não olhando para a experiência, vai afetar a experiência no final. É natural isso. Sempre a ponta do processo ela é impactada. Isso é muito bom, porque a gente, às vezes, com uma ação, a gente resolve 2 problemas, vai melhorando e assim por diante. Um outro case que eu trouxe, esse daqui já é mais alinhado com os cases globais. É um pouco mais disruptivo. Também para um hospital do norte do país, que sofria com baixo NPS,
devido à locomoção do paciente dentro do âmbito hospitalar. O paciente reclamava que ele chegava no hospital, mas ele perdia a consulta porque era tão grande o hospital e ele se perdia, ele não conseguia chegar na sala, devido aos andares, devido à distância. Como a gente podia resolver isso? Quando ele nos trouxe, ele trouxe a dor. E falou, ó, eu estou sofrendo com isso. Preciso que você vá no mercado, entenda quais são os principais benchmarks, como o meu concorrente faz, o que lá fora estão fazendo, e me traga uma solução, porque eu preciso tentar resolver isso. A gente fez uma prova de conceito para validar se o caminho que a gente estava escolhendo como parceiro de inovação era viável, e era utilizando a IoT. A partir do momento que o paciente chegava no hospital, totalmente integrado ao aplicativo do próprio hospital, a gente já detectava a presença dele, já consegui ir lá no RP hospitalar e falar, é a sala 22 que ele vai. A sala 22 está em tal lugar. Pega a próxima direita. Se ele pegasse a esquerda, automaticamente te identificava que ele estava indo para o lado oposto, vai para o outro lado. Então, automaticamente, eu consegui detectar todos os passos do meu paciente, até a chegada dele. Isso resolve uma questão de NPS? Resolve. Resolve uma questão de experiência? Resolve. Também resolve uma outra coisa. Automaticamente, como eu disse, né, aumento de NPS, e automaticamente eu consegui ter uma visão de todos os passos do meu paciente. Quanto tempo o meu paciente demorou na sala de espera? Quanto tempo na anamnese, na inalação, na coleta? No consultório, qual médico demora mais no atendimento? Você vê que é uma estratégia que nasceu com um viés, que é o viés de locomoção, e agora a gente conseguiu ter um modelo mais voltado a data-driven, onde eu consigo atacar outras dores, outras questões do meu dia a dia. Esse é um case bem legal também. Todos esses cases que eu estou falando são coisas que estão rodando hoje, tá? Estão rodando diretamente nesses players. E por último, mais complexo, mais distante, interoperabilidade. Não sei se todos estão familiarizados com esses termos, eu acredito que sim. É complicado porque tem pessoas que acreditam nisso, tem pessoas que não acreditam nisso, tem pessoas que acreditam no Open Health, tem pessoas que não acreditam no Open Health. Faz parte, acho. Acho que o Open Health está tão distante que não dá para condenar ninguém que não acredita. Mas falando de interoperabilidade, é necessário. Não tem como a gente olhar para o futuro se a gente não consegue olhar além do muro do nosso hospital. Não tem como. Não tem como eu impactar minha ponta do processo, que é o meu médico, minha enfermeira, o atendente, com uma informação assertiva para uma tomada de decisão, se eu não consigo transitar essa informação dentro da minha jornada. Entre o pronto-socorro e o médico e o atendimento, eu preciso ter toda essa visão. Então, a gente tem aqui dois casos, né? Quando a gente fala de interoperabilidade, a gente pode estar falando interna, dentro do seu próprio ecossistema, principalmente com os principais players se verticalizando. Então, você tem hoje aquisição de N hospitais, automaticamente sistemas diferentes, mas não muda. Você precisa munir a ponta com informações assertivas. Então, é necessário que a gente consiga falar de interoperabilidade e do uso dos principais padrões de saúde. Contudo, quero conversar com a operadora, tem padrão para isso. Quero trafegar a jornada do meu paciente, todo o histórico dele, tem padrão para isso. Esse movimento ele já começou a acontecer, ele não é fácil, porque interoperabilidade não é algo somente tecnológico. Isso é muito importante. As pessoas acham que é um time de TI que vai resolver a interoperabilidade. A parte mais complexa da interoperabilidade não está em tecnologia. Está na parte médica. Dar sentido àquilo. Quando você pega a parte bem técnica da interoperabilidade, como eu posso trafegar esse histórico? Você precisa de um médico que dê sentido àquilo. E falar, isso é isso nesse caso. Mas se for naquele caso, é desse jeito. Acho que vocês devem estar vendo que tem muito médico em tecnologia. Acho que a maioria dos principais players já estão fazendo isso. Que é exatamente dando função ao direcionamento técnico. Bom, para esse caso, eu trouxe um case de jornada de cadastro unificada.
Então, a gente está falando de... Podemos estar falando de M&As, podemos estar falando de aquisições de empresas, mas onde que eu consigo disponibilizar os dados de forma clara, rápida, unificada e, principalmente, padronizada com o mercado? Se eu olhar dessa forma para dentro da minha organização, traduzir isso para fora, vai ser simples. Se você estiver utilizando os padrões de mercado, vai ser simples. Algumas empresas já estão fazendo isso. Neste case, a principal dor era ter acesso e a busca das informações. Então, automaticamente, como eu disse, foi criada uma plataforma de dados colaborativa. Até aí, Marcos, ele está falando de dados, não estamos falando necessariamente de interoperabilidade. Perfeito. A forma como esses dados são externalizados estão utilizando os principais padrões. Agora sim, a gente está falando de uma jornada que pode munir toda a minha ponta, minha plataforma digital, o meu RP, todas as informações, elas podem trafegar de forma clara, de forma fluida. Automaticamente, no futuro, vamos dar um exemplo, numa verticalização que aconteça, como aconteceu, um exemplo, com a Redditor e a Sul América. Se ambos estão utilizando padrões de mercado, a tombagem ia ser muito mais simples. A conexão, a informação ia trafegar de forma muito mais simples. Essa é a necessidade, essa é a importância. Acho que é isso. Pessoal, espero que vocês tenham gostado do conteúdo. Trouxemos visões do futuro, como a gente consegue trazer isso para a nossa realidade, com cases da nossa realidade. Eu queria deixar aberto para vocês agora as perguntas. Aqui temos a Silvânia, o Vinícius e a Vivi que consigam ajudar vocês também a intermediar ou pós-café, o que for melhor para vocês. Tá bom? Obrigado. Uma pergunta presidencial. Uma pergunta. Normalmente a entrevista tem um problema, né? O paciente grava, né, a consulta. Então, se o médico disser qualquer coisa, o senhor atendente aparecer na tela e dizer que o atendente, ele já pode processar o hospital, né? Por alguma coisa que o médico falou, ou porque um acidente se passou por médico, porque não tem no vídeo uma legenda dizendo que é atendente ou que é médico. Então, isso é um problema na televisão, na gravação. Gravação, quando você diz, é a gravação com o não identificação do prestador, é isso? Mas é possível você fazer a verificação do prestador antes da telemedicina. Você conseguiria utilizar uma plataforma de assinatura digital dele, que garante essa jornada dele para chegar lá de forma autenticada. É do mesmo jeito como se eu... como é que eu sei que é o médico que está prescrevendo um medicamento para mim pela minha médica? Camiseta. Como eu sei disso? Porque ele tem, do lado dele, assegurado, uma plataforma que garante isso e que faz isso de forma assinada. Isso também dá para ser feito na ponta da telemedicina, do teleatendimento. Aonde que você quer consultar, do lado de lá, ele precisa se autenticar para entrar. Isso pode garantir. Agora, sobre o conteúdo gravado, se isso vai trazer algum problema ou não, aí eu não sei. Primeiro, eu preciso entender até se isso realmente teria um erro ou não. Pode falar. Eu queria complementar a pergunta do colega nisso. Tecnologia a gente já tem para operar em tempo real um paciente do outro lado do planeta. Isso não é mais barreira. E nas pesquisas de vocês, o que é que tem de marco regulatório que vai resolver isso? Porque daqui a talvez 100 anos eu não consiga fazer o marco regulatório da telemedicina que ele falou. Que o paciente vai ser atendido e vai processar o hospital. Não é sobre validação é sobre ser processado pela informação que está lá. É sobre quem vai responder pela intercorrência que aconteceu no soldado da guerra da Ucrânia. Tem alguma coisa sobre o marco regulatório no futuro que vocês pesquisaram? Essas consultorias pesquisaram sobre isso já? A gente com certeza tem muitas barreiras, né? Acho que as pesquisas elas mostram muito mais o cenário global,
não tem uma pesquisa direta e otimista para o Brasil em si nos próximos anos, mas, no geral, o que a gente tem percebido é que é importante que algumas barreiras sejam quebradas, obviamente que tem os seus desafios, mas se a gente não conseguir, como a gente vê, por exemplo, a gente usou o caso da MEMED, né, mas várias outras soluções que vão ter que enfrentar, né, como os outros segmentos financeiros, como a gente vê no Nubank, enfim, vão ter que enfrentar. Obviamente que na saúde não é um setor fácil por conta das suas complexidades. A gente não pode simplesmente, vamos fazer uma experimentação aqui, né, usando a vida da pessoa. Enfim, é bem mais complexo. Mas o que a gente tem visto nas pesquisas no geral são startups, polos menores ou até esses hubs de inovação procurando formas de fazer essas experimentações de uma forma controlada. Vai levar um pouco mais de tempo, mas o ponto é iniciar algo, né? Fazer essas provocações e seguir. Mas algo bem específico, a gente pode até dar mais uma olhada. A gente fez uma pesquisa mais generalizada, mas a gente pode depois trazer um ponto para isso. Tem outro ponto que eu estava conversando, acho que com o pessoal do Santa Catarina, acho que era. E a gente pensa, às vezes, em telemedicina e teleatendimento olhando para um novo caso, primeiro acesso. É uma visão, como você falou, o caso de um médico atender um soldado da Ucrânia. Mas, dentro da própria jornada do hospital, o objetivo é utilizar a telemedicina para que eu possa acompanhar o meu paciente à distância. Mas o meu paciente ele está no meu cuidado já. Eu já conheço ele. E eu quero liberá-lo e acompanhar. Isso daí em todas as etapas, né? Etapa pós-cirúrgica, ou ele entrou no PS, e, como foi o atendimento? Foi, beleza, vocês dispensaram ele? Estava tudo certo, liberamos. Vamos acompanhar ele. Amanhã a gente pode fazer uma primeira consulta. Então, essa jornada também acontece de forma horizontal dentro da companhia. Tá bom? Só um comentário para quem quiser se aprofundar no tema de telemedicina. Tem o pessoal da Global Telemedicine aqui no Brasil, da Summit, a Flávia Queiroz. Só dá uma pesquisada depois. Tem um evento no final do ano. É bem interessante. Que aí dá para se aprofundar nessas questões. Eles estão defendendo o marco regulatório, entre outras questões. Mas traçando um panorama de tudo que vocês trouxeram, né? Primeiro, bom dia a todos. Sou Eduardo Corazzi. Sou consultor, represento a Fiesp também no Consaúde. Estou na área de saúde há algum tempo já. Vocês falaram aí, trouxeram um panorama global muito interessante, né? Funciona, porque já vê aplicações, a gente usa mesmo aí, tá? Agora, vai funcionar aqui no Brasil? Qual seria os fatores limitantes disso, né? Primeiro, de fato, a regulamentação é absurda, né? É insana aqui. Depois tem o fator cultural. É muito bacana, o cara lá, provavelmente deve ter sido algum da Apvida lá no norte, está perdido no hospital, para onde ele ir? O garotão lá de 18, 20 anos, beleza. E o senhor, a senhora de 60, 70 anos que precisa entender como usar a tecnologia. Acho que esses são os desafios. Me lembro de uma passagem, eu estava na TOTUS, na Microsiga, e ali eles comentavam a limitação da tecnologia, né? E aí uma analogia era um controle remoto de televisão, que tem 34 botões lá. Você não usa 5 daquilo. Mas é necessário ter os 34 botões lá, que é a garantia da tecnologia prometida, que é o que faz evoluir a tecnologia. Se fosse sempre botão liga, desliga, volume e canal, certamente estaria parado no tempo a 1950, quando lançou o televisor. Então é interessante. Outro ponto também, me lembro, e aí, confessando um pouco a idade, né, quando lançou o VoIP, né, que era a telefonia IP, eu trabalhava no interior junto com o CPQD, e aí a Cisco, que lançou os links e tal de VoIP, tiveram um problema tremendo, porque as pessoas estavam acostumadas em tirar o telefone do gancho para ouvir o tom de descagem, que é um ruído na linha, né? Pô, mas o telefone está quebrado, não está funcionando. E eles tiveram que dar uns passos atrás e gerar um ruído, né? Simular o tom de descagem para a pessoa falar assim, agora está funcionando, né? Então, assim, é muito legal
Convido também a ampliar um pouco, e quem quiser se aprofundar, os wearables que tem os chips implantáveis. Hoje tem chip em implante, prótese de joelho, por exemplo, para medir o estresse do pós-operatório e aí já ter alertas para que a pessoa fale assim, opa, você está passando do ponto aí. Né? Tem o Bertalan Mesco, que é um cara bacana da área digital, vale a pena investigar um pouquinho para quem quiser se aprofundar. Do metaverso tem o HoloLens da Microsoft, que usa bastante. É muito caro ainda a tecnologia, o produto, né, o hardware, mas as aplicações são fantásticas. Enfim, então, eu acho que a gente tem que ser um propagador dessas tecnologias, mas também ser trazer assim, bom, legal, para a minha realidade aqui, o que eu tenho que fazer? Então, se adaptar e contar com um time de especialistas para ajudar essa direção e essa clareza, né, na decisão, acho que é muito bacana. Então, parabéns. Eu acho que a maior dificuldade, com certeza, ela vai ser cultural, acho que sem dúvida, mas é inevitável. Provavelmente a gente daqui a 10 anos não vamos estar como eles estão dizendo que estaríamos daqui a 10 anos, porque são realidades diferentes. Mas estaremos bem diferente de onde estamos hoje. Então, claro, tanto parte cultural das pessoas, da cultura das pessoas que estão envolvidas no processo, como a parte regulatória, elas são desafiadoras. São. Mas elas, cada vez mais, se você pegar nos últimos 2 anos, andou bastante coisa. E vai continuar acelerando. Principalmente por um motivo. A conta não fecha. É simples assim. A conta não fecha. Se a conta não fecha, vai ter que arrumar algum formato para fechar. Não tem segredo. Por isso que o primeiro ponto que eu trouxe foi eficiência. Então, como a conta não fecha, todo mundo se sente mais pressionado. Automaticamente vai acelerar as coisas, vai ter que ter movimento. Se esse movimento vai ser tão rápido quanto a gente espera, provavelmente não. Porque, por mais que as coisas sejam rápidas, a cultura não é rápida. Pode acelerar uma parte regulatória, mas a parte cultural, envolvendo 200 milhões de pessoas, com certeza não é. Bom dia. É muito bacana e eu entendo assim que alguns pontos que vocês colocaram, eu acho que são evoluções de algumas coisas que a gente já tem, por exemplo, home care, né? Então, o que eu entendo é que a gente tem agora novas tecnologias que vão aprimorar o home care. Então, a gente vai ter, de repente, um home care muito mais eficiente, onde você já consegue ali monitorar o paciente sem necessariamente depender de recursos humanos, né? E o que eu vejo também, nas grandes capitais, o metro quadrado está cada dia mais caro, né? Então, nós vemos o movimento de laboratórios importantes, né? Alguns aí bem de alto padrão, e já estão indo nas casas das pessoas. Sai mais barato, às vezes, você ir até a casa da pessoa do que você ter mais unidades pela cidade. Agora, para os hospitais, o que eu acho muito bacana é que, assim, a partir do momento em que você deixa de ser uma grande estrutura física, localizada numa grande capital, você, dessa forma, né, mais distribuída, mais personalizada, você pode estar wherever, né? Você pode estar em qualquer cidade, você pode realmente deixar esse atendimento para o caso de uma cirurgia e aí também prover um transporte mais bacana, quer dizer, você investe em outras coisas mais interessantes, né? Muito bacana, parabéns. Só para acrescentar, né, na questão do home care, a gente chegou a fazer umas experimentações, né, Marcos, por muito tempo com wearables, e a gente fez uma experimentação em home care. Então, justamente, a primeira coisa que o gestor falou, ele, olha, a partir desse momento que eu consigo acompanhar, eu consigo ver numa central de dados as informações, eu vou conseguir ter pelo menos uma pessoa para cada 2 idosos, ou enfim, no caso do residencial de idosos, mas home care também. Então, esse é o potencial, né, das tecnologias. Eu consegui ampliar o cuidado, onde quer que a pessoa esteja, e a gente começou a estudar e colocar isso na prática. Então, assim, os desafios são enormes de regulamentações, mas a gente acredita que temos que dar algum passo, né? Acho que só o fato de ter todo mundo aqui tentando estudar, querendo ter esses insights, já é uma forma da gente impactar.
Alô? Bom dia a todos. Eu faço parte de uma empresa que vem de fora, muito focada em monitoramento remoto. E baseado nas experiências que a gente tem na Europa, que via de regra tem um pouco mais de acesso à tecnologia de ponta em relação à população brasileira como um todo, a gente percebe que na tendência dos wearables, né, a gente chega até a ter um profissional de saúde para cada 100 pacientes, não um para cada 2. Né? Porém, o uso da tecnologia não está necessariamente direcionado ao uso do wearable. Ela está direcionada ao uso de qualquer dispositivo médico que esteja disponível no mercado e que possa ser conectado de alguma maneira, e aí interoperabilidade vem para o jogo, possa ser conectado com o sistema de saúde central. Mas existe uma questão de educação da população que também está muito mais avançada em relação à população brasileira. Como é que vocês estão enxergando, principalmente para as regiões fora do eixo sudeste, que via de regra já está conectado, já tem tecnologia de ponta, como é que vocês estão enxergando investimento em educação da população médica e educação da população em geral com relação ao uso dessas tecnologias, com relação à liberação de seus dados, com relação à regulação que se tem no Brasil hoje? Foco em educação. Como é que vocês enxergam o investimento nisso? Bom, nessas experimentações que a gente teve, né, dentro do consulado de educação, a gente começou com alguns estudos, então, residencial de idosos, a gente já começou no mais difícil, para a gente justamente entender os principais problemas, onde a gente poderia atuar. E uma das coisas que nos ajudou muito, obviamente, exige bastante a conscientização, a educação, mas a conscientização foi muito importante. Então, em que sentido, né, na prática? O fato da gente explicar o benefício, né, muitas vezes teve resistência por parte dos médicos em relação aos wearables, e é normal, como você falou, aqui a gente ainda não tem, aqui talvez até no mundo está começando, né, a gente viu agora o case de Israel, mas os wearables ainda têm muito potencial para poder ajudar e trazer dados de fato acurados, né? Não é uma substituição de equipamentos médicos, né? Não é isso, mas existe essa evolução. Só que o ponto que a gente trazia era a conscientização. Então, a gente ia realmente na casa do idoso, enfim, e a gente mostrava, né, por mais que havia resistência, a importância dele estar sendo monitorado, dele ter, por exemplo, o filho ter os dados, mesmo estando longe. Isso, só o fato de ter trazido essa conscientização, os benefícios, a importância, de uma certa forma ajudou. A gente começou a perceber que eles, não, tudo bem, então vamos testar esse negócio aí, vamos ver como é que funciona. Então, acho que o ponto é a conscientização, é mostrar quais são os benefícios de você se adaptar a essas tecnologias. No caso dos médicos, a gente falar e mostrar e validar que não é uma substituição, é muito pelo contrário, é um plus, né? Então, hoje eu não tenho nada. Entre nada e eu tenho um dado que não é exatamente 100%, e a gente não está falando de substituição, estou falando de ter uma variação. Se eu conseguir perceber que a variação foi para cima ou para baixo, isso já é um indicador. Então, dá uma olhada, deixa eu lá, então, falar ali com o Marcos para ver o que está acontecendo. O máximo que ele pode falar, não descompensou minha frequência cardíaca porque meu chefe brigou comigo, estava emocionado. Então, tem um pouco disso. Mas, no geral, é justamente mostrar que é um plus, que não é uma substituição, e acho que a conscientização, no geral, pelo menos foi a nossa experiência. Eu acho que tem 2 desafios, como você disse. Olhando para o médico, não é nem só referente a wearables, essa barreira, mas eu acho que a digitalização como um todo. É muito mais fácil a gente falar, estando aqui no Sudeste, onde estão concentrados os principais hospitais, os mais verticalizados, que automaticamente com a verticalização tem induzido toda a ponta a entrar nessa digitalização, mas a gente tem 80% dos hospitais isolados no Brasil. E é difícil você falar com um médico que pratica medicina há 40 anos, e ele é o melhor ali, que agora ele não vai poder mais usar o papel, que ele tem que lançar tudo em sistema para que possa impactar o pronto atendimento daqui a um mês, quando essa pessoa retornar. Isso é difícil. Por isso que eu falei que há quem diz que a jornada de saúde ela é médico-centrada e não paciente-centrada. Foi por isso que eu disse isso. Então, isso é muito importante. Tem que criar planos, propósito, que engajem o médico, isoladamente de tudo, olhando para a digitalização, não é olhando para wearables,
automaticamente, a natureza vai fazer isso acontecer também, mas em 40 anos, não daqui a 10 anos. As pessoas que estão nascendo mais digitalizadas. Os médicos estão se formando numa outra realidade. Isso facilita. Só que esses médicos, hoje, que são referências nas suas especialidades, precisamos ter planos de aculturamento, de engajamento. Tem muitas empresas que olham para isso. Como eu posso criar um modelo para engajar ele? Entender qual é o principal motivo dele, a dor dele, para eu conseguir resolver. E falar para ele, tá vendo isso aqui que você reclama? Isso daqui vai ser resolvido dessa forma. Tentar trazer isso, talvez criar planos faseados. Por quê? Porque é uma mudança de chave muito grande para ele. Não dá para a gente assumir que é a mesma coisa para uma pessoa de 28 anos que está no segundo ano de residência. Não é. Não é a mesma coisa. Então, acho que nesse caso do médico, tem que criar uma jornada 100% específica para ele. E se você pegar os principais players hoje, eles têm estratégias de engajamento. Na minha plataforma digital, eu premio o meu médico se ele conseguir fazer isso. O primeiro que trouxer, colocar o exame mais rápido, a gente vai trazer dessa forma, tal. Sempre olhando uma forma de engajar. Quando você vai para o lado do paciente, tem alguns formatos, quando a gente fala de wearables. Um deles são os familiares. Os familiares são os maiores influenciadores do sucesso disso. Eles também são os mais interessados. É muito comum você pegar uma pessoa hoje de 35, 40, 45 anos que tem um smartwatch. É bem comum. É mais difícil você pegar uma pessoa de 60, 65 anos. Mas o mais interessado, já que essa pessoa de 65 anos não entende a vantagem disso, é a pessoa de 45, que é o filho dela. A gente viu isso daí na pele com muitas outras empresas. Qual é a forma? É através da família. A família se propõe, porque a família quer acompanhar também. Por quê? Meu pai mora no interior, mora 1 hora de casa. Eu gostaria de acompanhar ele mora sozinho. Ou mora ele e minha mãe, e os dois têm 60 anos. Eu gostaria de acompanhar isso. Então, você vê que tem formatos, tem caminhos para você acelerar isso. Então, o que eu ia comentar... Eu sou Ana Carla, eu sou fabricante de dispositivo médico aqui no Brasil. E eu ia comentar exatamente o que você falou, essa dificuldade das pessoas se engajarem. Então, a minha empresa fez um investimento grande em relação a treinamentos, e quase todos os nossos dispositivos requerem treinamentos com as equipes de enfermagem nos hospitais. E isso tem um custo, principalmente agora com as grandes redes, porque quando você padroniza um dispositivo, você tem que disponibilizar a minha equipe de enfermagem e a todos os hospitais das grandes redes, em todos os estados que contemplam esses hospitais, para darem esses treinamentos em todos os turnos. Isso tem um custo elevado, passagem, hotel, hora extra, etc. E eu tenho que fazer isso se não padroniza. Então, fizemos um investimento, todas as nossas embalagens têm um QR Code, esse QR Code, a gente também fala do treinamento 24/7, que você põe lá o celular, tem um vídeo, que é um treinamento do produto. Então, qualquer pessoa pode ter o treinamento em qualquer lugar que ela tiver, no banheiro, na cama, no quarto, na balada, no refeitório, na UTI, do lado do paciente, se tiver dúvida, o tempo todo. Tem no YouTube, tem no site, o tempo todo. E a gente disponibiliza a qualquer momento, quer ter um treinamento com as especialistas, marca um horário, a gente faz um treinamento online, sem problemas. E a gente dá nas principais unidades das redes o treinamento presencial, todos os turnos. Ok, é uma baita vantagem, não é? Eles não querem. Eles querem presencial. Não, isso está tudo bem, mas eu não posso pedir isso para o meu funcionário. Isso quer dizer que ele pode fazer isso fora do expediente, isso me dá um problema trabalhista. Olha onde eles arrumam dificuldade. A gente investiu bastante para fazer isso, para facilitar. Então, veja como é difícil a gente criar uma cultura de engajamento dos profissionais. Porque isso
E eu falo, eu sou bem transparente, eu falo para eles, olha, vocês não fazem isso para padronizar, para diminuir custo? Entendam o lado comercial. A gente também tem que ter redução de custos, porque tudo isso, da onde que eu vou tirar esse dinheiro para dar treinamento? Do produto, né? E aí o produto aumenta. E aí o hospital quer que baixe o custo do produto. Onde que eu vou tirar? Eu não vou deixar de pagar energia, imposto, salário. O dinheiro vem do produto, não é? E ninguém quer, todo mundo quer presencial. Então, olha como é difícil. Você investe em tecnologia, faz várias coisas e a tecnologia não entra na cabeça das pessoas, eles não querem. É muito difícil. Reunião online é tão mais prático, rápido, né? Não. Querem presencial. Aí a gente tem que desviar. Olha, eu fico lá, para mim é muito mais fácil. Eu estou na empresa, ligo o meu computador, faço uma reunião com a pessoa que está lá. Quinta-feira eu tenho que fazer uma reunião com uma pessoa que eu tenho que pegar um avião e ir para Goiás, fazer uma reunião de 40 minutos e voltar. Eu perdi um dia inteiro, gastei um dinheirão por causa de 40 minutos. Aonde que eu vou pôr esse custo? Produto. E aí, as pessoas nos hospitais não entendem. Você conversa com todo mundo na diretoria, explica. Não, que é tudo presencial. A tecnologia não entra na cabeça das pessoas. Então, assim, eu não sei, talvez eu, que é a minha supervisora de vendas, sejamos você. Agora eu vi que tem algumas outras pessoas também que não são dos hospitais, né? Eu falei, eu quero até ir nesse café da manhã, eu quero ouvir dessas pessoas, porque eu acho assim, é bom a gente permear, né? Ter vários lados, os bastidores e o outro lado, porque todo mundo tem que entender isso. A tecnologia é uma maravilha, porque realmente reduz o custo, mas a gente tenta pôr na cabeça das pessoas e as pessoas gostam dessas coisas presenciais. Eu tenho 58 anos e eu sou ultra a favor. E as pessoas falam, como você fala, olha, essas pessoas, uma hora elas não estão mais trabalhando e vêm só os jovens, né? E eles só querem tecnologia. Mas eu vou te falar, isso é uma inverdade. Porque essas pessoas que querem presenciais, eu fico agoniada, elas têm 30 anos, 32, eu falo, meu Deus, o que eu estou fazendo aqui? Que eu tenho o dobro da idade delas e eu que quero as coisas rápidas. Então, é uma mudança de cultura imensa que a gente tem que fazer, imensa. E você fala de médicos, né? Mas, assim, a grande massa que a gente trabalha é enfermagem. É enfermagem que a gente trabalha em hospital. E é isso aqui, meu desabafo. E só para complementar, enfermagem é o poder de decisão dentro de um hospital. Você fala do médico. Eu estou acompanhando palestras, estudos, eventos, tudo. Foca no médico. Mas esquece do enfermeiro, que é o poder de decisão final. O médico pode falar, eu quero isso. Mas se a equipe inteira de uma enfermagem não comprar ideia, não vai ter padronização. Porque quem que vai pôr a mão no paciente e usar no paciente é o enfermeiro. E os enfermeiros, eu vou te dizer, eu estou tendo reunião de enfermeiro de 22 anos recém-formado, a enfermeiro de 70 anos. E todos têm a mesma queixa. Falta engajamento na área da saúde, na enfermagem. Falta investimento das empresas em buscar esses profissionais e levar para o centro da atenção. Porque o médico está ali, mas quem está dando cuidado final no paciente é o enfermeiro. Então, assim, eu acho muito interessante. Eu sou enfermeira e estou fazendo marketing para entender esse novo mundo. Falta das empresas um investimento dentro dos hospitais para trazer o engajamento da equipe de enfermagem. Vocês falam dos médicos, mas quem está ali na ponta final é o enfermeiro com o paciente.
E acho que quando a gente fala de enfermeiro, a gente está falando de quem conhece e tem poder para resolver qualquer dor, né? Está na ponta do processo. Normalmente a decisão não está com as pessoas que estão no começo do processo, está na ponta. Isso é real. Tem algumas plataformas, acho que você deve conhecer, do Oswaldo Cruz, tem o Fabric, que é uma plataforma de intraempreendedorismo, de gestão de ideias, de como ela consegue dar voz a toda a cadeia, todas as pessoas que estão no processo, sempre numa visão de como engajar. Como eu posso trazer ele para dentro do game? Normalmente, se você pegar até o cenário do Fabric, mas eu posso pegar até de outras empresas, como a Duratex, ou coisa assim, muita economia. Você pega uma jornada de 1 ano, teve muita economia. Por quê? Com pequenas vírgulas que o enfermeiro mudou aqui. Ah, esse daqui eu acho que funciona melhor desse jeito. Mudou, mexe com a cadeia toda, mexe com a experiência, porque ele está na ponta do processo. Isso é... Mas você vê que, tanto que você colocou quanto eu colocou, estamos falando da cultura dentro do hospital. Pouco a gente está falando do paciente, acho que só da parte do Eros que a gente falou, que também falou do médico. Bom dia. Na verdade, não é uma pergunta, é uma solicitação. Teria como compartilhar a fonte de dados secundários que você acessou para trazer os seus achados? Eu acho que é bastante interessante a gente olhar na íntegra. E só para um depoimento, eu sou solidária à sua dor, eu também sou enfermeira, fiz o MBA em marketing, fiz o mestrado em inovação para tentar caminhar um pouco mais para fora da assistência, ainda dentro da tecnologia. Parabéns pelo debate. Bom dia, meu nome é Paulo, sou da MEMED, e a colega falou ali sobre adesão e engajamento dos médicos, é o que a MEMED sofre muito. Hoje existem, segundo o CFM, 500 mil médicos. A MEMED tem aproximadamente 208 mil cadastros de médicos que estão cadastrados na MEMED, mas apenas 70, 80 mil médicos utilizam a MEMED mensalmente. Então, é um grande desafio, realmente, engajar o médico, fazer com que o médico use, porque a gente realmente percebe, eu estava conversando com o Vitor aqui, que a gente já trabalhou numa outra empresa, acabou se encontrando novamente aqui, e ainda, pode ser que não, mas ainda a jornada dessa jornada entre paciente, médico e hospital, o centro ainda é o médico, né? Pode ser que em algumas instituições já não seja, mas na maioria das instituições ainda é o médico que é a decisão dele, e eles estão acostumados a isso, a querer que faça uma visita presencial, né? Então, e vou partilhar aqui um case, né? Não vou dizer o hospital nem nada, mas a MEMED, ela fez um processo de integração numa rede de hospitais e fomos, né? A equipe ficou 3 semanas, melhor dizendo, ficou 3 semanas no hospital, visitando todos os médicos, sala por sala, ensinando, explicando como que usa o certificado digital, como que usa a MEMED. Passou-se 1 mês, foi lá em cima o engajamento, depois de 1 mês o engajamento foi lá embaixo novamente. Né? Então, é um desafio, né? Como fazer, né? Porque a plataforma está lá, está integrada, está usável, né? Está habilitado, o médico tem todas mas ele não quer usar, né? Então, esse é um desafio que a MEMED compartilha, né? Com hospitais e outros players que precisam fazer essa renovação, essa mudança de cultura para o engajamento do médico. Se você olhar, vamos pegar uma outra indústria, não vamos olhar para hospitais, vamos olhar para farmacêuticas. Eles vivem essa dor há muito tempo. Todo remédio que é lançado, eles têm dezenas de representantes comerciais que vão lá, sentam na frente do médico, mostra para o médico. Depois de 1 mês, volta lá, como é que o senhor está? O senhor está bem? Ou como a gente pode fazer para a gente aumentar a sua adesão sobre isso? Dali 3 meses, volta, faz isso.
Então, na minha opinião, essa dor faz parte do crescimento. A gente poderia não ter essa dor, mas aí também a gente também não vai ter nenhuma mudança. Então, é dolorido, mas eu acho que é natural isso. É natural que a gente passe por isso. E também vamos encontrar formatos de tentar fazer isso de forma mais econômica, para a conta fechar. Vai ter que desenhar algumas... Isso vai ser evolução. Por isso, respondendo a ele, que poderia ser mais lento. Nossa, Marcos, está tão distante o que você trouxe como futuro para o nosso momento atual? Com certeza. Por isso que eu falei, são passos. São passos. Não queremos andar na mesma velocidade. Gostaríamos de andar, claro, na mesma velocidade do que os skates globais. Claro que gostaria. Mas o mais importante é andar já é suficiente. Saber que a gente está evoluindo dia a dia, passo a passo. Muito bom. Vou ser rápido aqui, porque as perguntas vão lá, né? O pessoal também tem direito, né? Sobre interoperabilidade, a gente estava falando, principalmente a externa, né? Na relação do prestador com a operadora, que eu acho que é o problema mais conflituoso da cadeia. Evidentemente, não é mais um problema de tecnologia, né? Base de dados estruturada, padrão de troca, é uma coisa dominada há muito tempo. Mas o que poderia incentivar que isso de fato ocorresse? Né? De onde pode vir essa questão? Né? Quem pode pegar, digamos assim, a bandeira e levar para frente? Tem que vir necessariamente do governo, se é possível ter uma coordenação do setor. E até também você citou um pouco a função do médico na interoperabilidade, se pudesse detalhar um pouco mais isso, né? Porque uma coisa é você deixar as bases prontas, a troca pronta, mas onde que ele entra exatamente? Ele entra garantindo que o dado esteja lá, ou, de alguma forma, ele também tem que entrar definindo algum padrão específico, né? Obrigado. Vou responder primeiro a primeira parte da pergunta. Essa parte de interoperabilidade, ela é complicada. A integração com o ecossistema, ela, apesar de você ter padrões definidos, você tem algumas fases que quebram esse fluxo que poderia ser automatizado, que poderia ser digitalizado, utilizando o padrão. Quando a gente olha para o médico, eu acho que o médico ele é uma peça importantíssima nessa cadeia, e ele consegue ter acesso às informações na forma da jornada dele, de forma 100% amigável. Então, vou te dar um exemplo. Se uma telemedicina que está acontecendo agora, dentro do escopo do prontuário que ele está montando ali de comentários dentro daquela telemedicina, aquilo tem que estar vindo para dentro da jornada do RP, onde ele entende que aquele dado é sobre o paciente, esse dado aqui é sobre o medicamento, esse dado é sobre isso, que isso tudo tenha coerência desse lado, assim como não fosse numa telemedicina, como se ele tivesse que lançar aqui direto do sistema dele também. E automaticamente, daqui a 2 anos, quando esse paciente entrar inconsciente num PS, e estamos falando de outro hospital, outra jornada, automaticamente você consiga puxar aqui e falar, ele tem alergia a esse medicamento, a gente não vai poder aplicar isso nele. Por quê? Porque eu recebi essa informação que veio do Sírio, há 2 anos atrás, quando ele passou lá, ou que ele está tomando hoje o medicamento tal, porque farmácias estão plugadas no ecossistema de interoperabilidade, farmacêuticas estão plugadas, operadoras estão plugadas, médico, clínica. Então, com certeza, a gente estava falando sobre engajamento. A jornada tem que ser o mais simples possível, e é possível fazer isso. Você já tem players que olham, até os principais, as big techs, elas já têm jornadas de saúde interoperáveis, utilizando o padrão, que você consiga consumir e criar soluções com maior facilidade. Mas, como eu disse, pro lado tecnológico é muito complicado fazer isso, por quê? Porque requer conhecimento médico. Então, não é tão simples. Por isso que esses passos de interoperabilidade, eles andam um pouco mais devagar. Até porque você tem um mundo de coisa funcionando e você precisa transformar o mundo todo. Então, você vai fazendo jornada por jornada. Hoje eu vou fazer esse ano aqui a gente vai atacar somente a jornada de cadastro dos pacientes. Aí o ano que vem a gente vai pegar só a parte de atendimento do PS. E aí você vai fazendo fase por fase. É assim que os principais players estão fazendo. Sebastião da DLX, a gente trabalha muito com tecnologia para
infraestrutura na nuvem, para o setor de saúde também. E vou trazer uma experiência pessoal que, por exemplo, tem a minha filha, ela no médico, a gente não consegue agendar corretamente no médico. A gente quer levar para um outro médico, e eu tenho que ir até o consultório do médico, pegar a documentação, assinar que eu estou retirando a documentação e levar para outro médico. Então, muito que você está falando, a jornada não está voltada para o paciente e também não para o médico, porque ele está trazendo um problema para o médico. Eu escutei também um artigo, eu vi um artigo sobre inteligência artificial, que ele fala muito que agora o médico consegue ter um aliado na inteligência artificial para ler os resultados do laboratório. Uma coisa que era muito, não se fala assim, estrangeiro, trabalhoso para o médico, dava muito problema para o médico, agora fica mais simples. Então, como médico, encontra um amigo na tecnologia e também ajuda muito na jornada do cliente, que vocês falaram. Obrigado. Concordo, isso é bem real. Até respondendo algo que ele falou, que ele perguntou para a gente como que a gente entendia que seriam os principais influenciadores. Foi sua primeira pergunta sobre quando a gente fala de interoperabilidade. A gente estava participando, acho que era pela NAP, não era? Que o Alex Julian do Cora estava falando, acho que umas 3 semanas atrás, e ele estava falando referente a isso. Como eu falei, tem pessoas que acreditam em interoperabilidade, tem pessoas que não acreditam. Open Health é a mesma coisa. Por quê? Porque todas as pontas envolvidas numa jornada de interop, elas são beneficiadas pela ineficiência. Quem não é beneficiado é só o paciente. Todos os outros, de alguma forma, se beneficiam. Se o paciente ficar mais dias no hospital, é bom para o hospital. Se o paciente sair rápido do hospital, é bom para a operadora. Então, na fala dele, e eu concordo muito com isso, ele falou que o movimento não vai acontecer por nenhum dos players envolvidos, e sim pelas empresas que pagam a conta. Aí ele citou o caso de Ambev, Globo, eles começam o movimento. Então eu não vou ficar mais com essa operadora, não vou. Chega direto no hospital, fecha um formato direto com ele. Isso já está acontecendo. Eles entendem que o formato que vai forçar isso a acontecer, esse engajamento, é isso. Um outro cenário que eu trago muito forte é a verticalização. Esse é um outro ponto. Automaticamente, quando você coloca a operadora e o hospital, que estão em lado opostos, para o mesmo lado, agora tem que ser eficiente. Eu não vou glosar você desnecessariamente e você não vai superfaturar minha conta. Tem que ser, agora é bom para todo mundo. Isso é um movimento que também vai acontecer. E acho que já está acontecendo bem forte, né? Está muito verticalizado já. Colocar até como um provedor de tecnologia, geralmente é muito fácil a gente dizer que falta tecnologia para resolver. Não falta. Pelo menos nos próximos 10 anos, a gente já tem no Brasil toda a tecnologia que a gente precisa para resolver. A questão agora é logística, é processo, é fluxo e educação da população. Vou dar um exemplo. A gente está discutindo interoperabilidade. Perfeito. Mas o maior problema da área de faturamento do hospital é o mau preenchimento da CID. E não é culpa do médico também. Calma lá, não vamos bater no cara. Eu tive essa discussão com o médico uma vez, eu falei, doutor, mas o senhor preencheu a CID faltando o último indicador, faltando o último número. Era 10.1.8. Ele preencheu 10.1. Sem o ponto 8 não autoriza, não paga. Aí o doutor olhou para minha cara e falou, lindo, você é muito bonito, mas eu tenho um cara que acabou de tomar uma bala no peito para cuidar. Eu não posso preencher isso aqui. Eu tenho mais o que fazer. E aí eu vou bater num médico desse? Não posso. De fato, a jornada não está necessariamente só na tecnologia, nem tão somente no indicador financeiro, mas existe algo que a gente precisa olhar na ponta. A gente precisa talvez colocar na mesa o enfermeiro que está na ponta, o médico que está atendendo e o CFO para poder enxergar como a gente vai ter eficiência de todos os lados. E aí a gente ainda precisa educar a população, médica ou não médica, para o uso do sistema como um todo. Infelizmente, é um caso que eu pego e não é pouco. Não é pouco. Eu converso com muito executivo na área hospitalar todo santo dia e é um dos fatores que eu mais encontro.
E geralmente, quando eu trago o CFO para a mesa para explicar o porquê que eu não posso pegar um avião e ir até ele me ajuda a convencer o cara do RH. Então... Posso fazer um comentário? Eu sou Elisângela, eu sou advogada, e esse é o tema realmente de muito interesse. Acho que tem um comentário importante que a gente precisa fazer, que assim, o dado pertence ao paciente, por lei, né? Então, esse é um primeiro grande motivo, vamos dizer assim, dessas dificuldades todas que vocês estão comentando. Então, quando o paciente precisa autorizar toda a transferência de dados de um player para o outro, já vem aí a dificuldade que ele comentou. Isso é um fato. Com relação a essa questão do incentivo, né, que você mencionou, a gente, por todos os motivos que vocês falaram, tem essa situação dos grupos privados, né? Na verticalização, obviamente, redução de custo é um ponto muito importante e, obviamente, a qualidade é também delicada e a gente precisa preservar isso mesmo utilizando sistemas que deixam o acesso à saúde mais eficiente. E aí é mais fácil porque você tem a condição de implementar dentro de um mesmo sistema todos os procedimentos necessários para aquele dado ser utilizado de uma maneira custo-eficiente, né? Entre players diferentes do setor privado, não há incentivo, não há interesse. Isso é muito claro, né? As instituições de saúde cuidam do dado do paciente como se o dado fosse pertencente a elas e dá o acesso na medida do que o paciente pede, quando pede, e com as plataformas que são próprias, individuais daquele sistema para o paciente ter acesso ao seu histórico de saúde. Se a gente for olhar para a área pública, e esse é um momento, assim, um movimento muito importante, porque a maioria dos pacientes brasileiros está sendo atendido pelo setor público, as iniciativas do governo são no sentido de ter a interoperabilidade. Existe dentro da plataforma de saúde do governo portarias e instrumentos do Ministério da Saúde que mencionam claramente que a interoperabilidade é uma decisão do governo de fazer isso implementar, só que isso tudo está em nível de portaria do Ministério da Saúde e não existe um top-down, não existe ainda nada que faça com que o sistema público e privado adote medidas no sentido de tornar viável a interoperabilidade, até porque investimentos são necessários. E de onde vem esse recurso, né? Então, para que o setor público e privado tenham isso como determinante, de fato, precisa ter alguém que mande fazer, né? A telemedicina está regulamentada, existem diversas regras com relação ao atendimento de paciente por um médico de São Paulo em qualquer lugar do Brasil, sim, mas a desnecessidade da inscrição nos conselhos regionais já está clara, né? Então, assim, tem de fato vários sistemas que já foram colocados, do ponto de vista regulatório, para que isso tudo aconteça, mas, de fato, não existe um instrumento de governo que determine que o dado possa transitar, primeiro porque depende do paciente autorizar, segundo, depende de investimento em infraestrutura, depende de treinamento, né, de todo... Então, tem muitos... É um setor que tem diversos players, o privado e o público interagem de todas as formas, mas falta incentivo, vamos dizer assim. Eu estava com o pessoal da HL7 há 2 meses atrás. A gente estava falando bastante sobre interoperabilidade. O incentivo, o top-down, o motivo, a influência realmente ainda não existe. Mas eu acho que tem uma parte muito forte ainda de construção. O que está acontecendo, acho que pode ser a passos de tartaruga, que olhando ali para a RNDS, que é a Rede Nacional de Dados de Saúde, onde o DataSUS já está utilizando protocolos como HL7, FHIR, para poder fazer essa transição dessas informações. Isso aí. E essa é a parte que eu acho que eu quis provocar muito em vocês, que é importante que todos estejam tentando olhar para a mesma linha, que automaticamente vai se encontrar. Por exemplo, quando vier daqui a 3 anos, um top-down para que
você precise transitar essas informações, seja com gestão de consentimento do paciente, que o paciente tenha que dar o consentimento para que transite para uma plataforma a outra, para um player a outro. Quando vier isso, aqueles que já estiverem falando o mesmo protocolo vai estar mais avançado. Não só para passar informações, mas principalmente para consumir. Porque o interesse de quem tem o dado não é de passar, mas ele tem interesse de consumir. E se ele consome, então, para ele faz sentido. Isso aconteceu em outras jornadas, né? Isso aconteceu com Open Finance, com tanto Open Insurance e Open Banking. Você vira e fala, mas o grande player, ele quer passar o dado? Não, ele não quer. Teve que ter top-down, mas você também pode criar uma estratégia de, já que eu consumo, agora eu posso ter outro público, outro produto personalizado, como ela falou, porque agora eu conheço os costumes do meu paciente. Acho que é isso. Tá bom. Daí perguntou sobre interoperabilidade em redes de hospitais. Se a troca de informação parte de um hub ou se cada unidade tem a sua origem. Hoje, quando a gente fala de interoperabilidade, não parte de um hub. Cada um parte da sua origem. Quando a gente falasse de um hub, a gente estaria falando já numa visão um pouco mais elaborada, que seria provavelmente um Open Health. Porque aí você tem uma normativa, alguém externo que determina o modelo de contrato, de trânsito dessas informações, e aí sim, com gestão de consentimento externo aos players, porque é isso que vai acontecer. Mas hoje a interoperabilidade, ela nem fala para com o ecossistema. A gente está falando ainda dentro da jornada daquele próprio hospital, como ele pode usufruir dessas próprias informações. É a pergunta do Raimundo. No contexto de eu preciso escolher um especialista ou médico, utilizando a telemedicina no futuro, como ficaria? A regulamentação se preocupa com a ocorrência do atendimento no tempo certo, ou se tudo dependerá da TI? Eu não faço ideia. Não faço ideia. É bem futurístico isso daí. Eu acho que eu consigo enxergar formatos com a tecnologia que facilite isso. Uma vez que você tem um pedido médico, você pode ter uma tecnologia como o OCR que consiga interpretar exatamente com aquele conteúdo ou com aquele resultado de exame, uma leitura, e falar, ele tem que procurar um especialista diretamente. E você pular, talvez, o generalista. Acho que é possível, mas está muito distante. A gente está tentando ainda ser atendido pelo enfermeiro ou pelo médico na primeira frente ainda, sem olhar para o especialista. Vai existir. Tem estudos. Isso aí. Nós fizemos um estudo semelhante a esse, olhando para o futuro da farmácia, que é uma outra frente da vertical de saúde, que é hospital, operadoras, laboratório e farmácias, farmacêuticas. Quando você olha para o futuro de uma farmácia, que podemos falar que não tem a ver com saúde, que tem a ver com varejo, o futuro é saúde. O paciente, vamos colocar, o cliente vai procurar uma farmácia para ter um atendimento, um concierge, uma pessoa que consiga me ajudar numa primeira instância do tipo, eu estou com uma dor na garganta, o que você recomenda? Ele fala, me manda uma foto, vamos fazer uma conferência? Aí ele faz, eu preciso que você procure um médico. Não, mas o futuro fala, quando você pega o futuro da farmácia, ele fala que a farmácia vai ser assim. Então, é uma tendência que praticamente você usa a telemedicina em diversas frentes. Desde uma frente mais simples, menos sofisticada, até você ir para uma visão especialista. A última pergunta é da Ana Paula. Ela pergunta se vocês têm dados, pesquisas ou informações sobre essas evoluções para hospitais públicos, se vai ser acessível, se tem essa tendência de políticas públicas, recursos do SUS ou projetos públicos para esses cases. Eu não tenho esses dados e se eu fosse falar, acho difícil. De projeção de como eles estão olhando para a tecnologia. Que legal. Então,
cluster dessa ideia, desse princípio de interoperabilidade. Então, tem as iniciativas das Santas Casas, né, que é um braço importante da saúde pública. Então, acho que tem várias iniciativas ainda um pouco separadas, mas dentro da área pública, que estão acontecendo. Mas acho que a maioria delas olhando para uma jornada mais de interoperabilidade. Quando você vai para uma jornada de metaverso, que a gente trouxe, quando você vai para uma jornada, está muito distante. Nas secretarias de Estado. Isso, aí pode ser, isso eu concordo. Uhum. A telemedicina está acontecendo já há muito tempo. Então, existem projetos... Inclusive até em escola. Projetos que são conduzidos por hospitais de excelência junto às secretarias de Estado. Do Rio Grande do Sul, por exemplo, é um case, onde a telemedicina está lá e está sendo conduzida faz tempo já por hospitais de excelência. Show. A iniciativa da HC aqui vai ser Em linha. e atualizada, né? É. Principalmente o pessoal do HC tem trabalhado muito bastante em nova O pessoal do Rio Grande do Sul, do Provida, anunciou essa semana a parceria com o Einstein para a parte de telemedicina, utilizando o centro de excelência deles, com de eventos. Isso. Até essa semana, semana passada, o Círio e o Amazon agora buscando aí criar o Data Health, né? É um banco de dados com informações. Acho que o problema é isso. Estão começando a existir diversas ações Isoladas. distribuídas, isoladas, e um dia vai ter que depois juntar tudo isso, né? É a coisa brasileira, né? Que a gente sabe como que é, né? Mas eu acho que o colega ali comentou sobre o tratamento do filho dele, eu até fiz um post essa semana sobre isso, né? Falando lá dessa iniciativa do Círio e a Amazon, mas que uma coisa que traria um benefício incrível é o prontuário individual, né? A pessoa ter direito a ter o seu prontuário e compartilhar com quem ela quer que a ajude, né? E os dados dela também, ela poder permitir o acesso anonimizado para estudos, né? Então, isso traria tantos benefícios. E você comentou assim, que todos ganham com a ineficiência. E a colega comentou da exigência da reunião pessoal. Gente, é dinheiro. Tudo tem que trazer o dinheiro. Então, assim, se a pessoa, como ele falou, tiver que pagar pela passagem aérea dela, pela alimentação, para ela ir para um presencial, ele vai fazer online. Se você vai remunerar o hospital, não pelas diárias, mas pela eficiência com que ele trata os pacientes, ele vai liberar o cara para ele não pegar uma infecção hospitalar. Exato. E aí o cara vai para a UTI, opa, a conta dele vai ficar mais alta, né? Mas então, assim, enquanto a gente realmente não tiver essa parte de remuneração, de, né, entender o dinheiro, realmente vai ficar... E quando você fala de qualquer outro tipo de empresa corporativa, é assim. Onde eu trabalho, onde qualquer pessoa trabalha, é assim. Você é remunerado baseado no retorno que você dá. O quanto você tem de valor para aquela empresa. E um valor, quando a gente fala, é um valor tangível. Não estou falando intangível. Fechamos aqui. Fechou? Obrigado, pessoal. Obrigado pelo dia.